Boa noite a todos. Vamos começar o nosso evento. Queria agradecer, primeiramente, a presença de cada um. Sem vocês, esse daqui não teria sentido nenhum. E eu queria pedir só um favor. Caso você vá colocar alguma foto, algum vídeo, coloca a hashtag lá para a gente só ter um banco de dados das fotos, dos vídeos. Hashtag PBJ 2019. Para depois nós podermos fazer um vídeo e divulgar tudo isso. E para iniciar, queria chamar nosso palestrante, Rômulo Carvalho. Rômulo Carvalho, ele é líder do Ministério Aba Jovem. Ele tem aí sob ele mais de 1000 pessoas que ele cuida, que ele apacenta. E hoje ele vai trazer uma ótima palavra aqui para nós. Vamos receber ele com uma salva de palmas. Obrigado. Amém. Então, como o Guilherme falou, meu nome é Rômulo Carvalho, eu sou casado, eu sei que nem todos me conhecem, sou casado com a Luísa, ela está lá atrás, tenho uma filha, a Chloe, que também está lá atrás. Se vocês olharem, a coisa mais bonita que existe nesse mundo. Concordaram comigo já? E também a minha esposa está grávida de um menino que está chegando, o Dominic, vai chegar agora em abril. Isso tudo foi planejado. Amém? E eu recebi o desafio, então, de falar um pouco sobre planejamento. Algumas das coisas que eu vou falar aqui, se você estuda administração ou é bem fã de ser organizado, você já conhece. Mas eu quero trazer também uma perspectiva de como Deus participa da nossa vida e como Ele também é uma pessoa muito planejada, muito organizada. Então eu quero que essa palavra abençoe o coração de vocês, eu quero que vocês possam aprender com o que eu tenho para falar aqui. E eu quero trazer algumas frases já de começo, se vocês quiserem anotar, preste atenção já nessas frases aqui. Planejamento é algo muito importante. Uma construção feita sobre os cálculos de uma planta baixa é diferente de uma construção feita sem planejar. Vocês sabem disso? Se você contratou um arquiteto, se você contratou um engenheiro, quando você vai realizar a sua construção, você vai construir algo muito diferente do que se você apenas começasse a construir, né? É diferente. Então, nossa vida, ela é uma construção. Nós estamos construindo algumas coisas. Por exemplo, uma família, nós estamos construindo um bom relacionamento no nosso emprego, nós estamos construindo a nossa vida empresarial. Aqui, né, num ambiente como esse, nós estamos construindo as nossas empresas. Nós gastamos tempo construindo as coisas. E o planejamento é muito importante porque a forma como você começar aquilo vai determinar aonde você vai chegar, vai determinar como você vai chegar. Se você não se planeja, por exemplo, diante de um ambiente, a Bíblia fala de uma história que o homem constrói a sua casa sobre a areia. Ele não planejou muito bem, porque veio a tempestade, veio a chuva e derruba aquela casa. Mas aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha, ele planejou bem, porque ele construiu sobre um lugar firme, ele imaginou que poderiam vir as chuvas, ele imaginou que poderiam vir a tempestade, e aí sim ele conseguiu um bom lugar para construir a sua casa. Então ele planejou. Planejou mal ou não planejou e teve o seu produto ou teve o seu objetivo derrubado, destruído, e o outro planejou bem e teve o seu objetivo concretizado, né? Ele conseguiu uma boa casa. Um projeto planejado é diferente da realização de algo que a vida te obrigou a fazer. Você ter um bom planejamento mostra que você não está tendo uma relação de vitimismo com a vida. Né? Muitas pessoas elas começam algo porque a vida obrigou eles a fazerem, a tomarem aquela decisão, a tomarem aquela atitude, e com certeza falta planejamento quando você deixou a vida te obrigar a algo. Né? Minha mãe gostava de uma frase assim, quando a água bate na bunda, você estuda, né? Ela sempre falava assim, quando está precisando, você faz. Mas se eu tivesse planejado o meu ano antes, né? Se eu tivesse organizado, eu tinha alguns colegas que passaram de ano no terceiro semestre, né? No terceiro bimestre. E eu ficava lá no final do ano, lá estudando. Então, faltava planejamento. Então, algumas coisas a vida te obriga a fazer. Então, um projeto planejado é diferente da realização de algo que a vida te obrigou a fazer.
Um dia planejado é diferente de um dia onde você não sabe nem o que vai comer. Sabe, é diferente. Tem aquele livro, né, Uma Mente Milionária, não sei se vocês já leram ou devem ler, né? Aproveite essa leitura, mas ele explica lá que a diferença das mentes, né, você é aquilo que você pensa. E ele fala assim que pessoas medíocres, elas pensam no seu dia. O que será que eu vou fazer hoje? Onde será que eu vou comer hoje? Será que eu vou ter comida para o dia de hoje? Será que eles conseguem planejar 24 horas? Pessoas já que vivem em uma classe média mais elaborada, crescem um pouco, eles já conseguem planejar o seu mês e até o seu ano. Ou seja, esse mês eu vou ter tanto de entrada de dinheiro, eu posso gastar tanto esse mês. E algumas pessoas ainda conseguem o ano, né? Eu recebo tanto por mês, por exemplo, você recebe R$1.000 por mês, então você recebe R$12.000 por ano. E aí você já sabe o que você pode gastar nesse ano para entrar dentro do seu planejamento, do seu orçamento. É muito simples. E ele diz então que a mente da classe média consegue planejar o seu ano, mas a mente de milionários, ela planeja os próximos 10 anos. Então, como será a minha vida daqui aos próximos 10 anos? Como eu penso a meu respeito daqui aos próximos 10 anos? Onde eu estarei daqui a 10 anos? São perguntas que nós temos que responder para que a gente possa ter um bom planejamento e não ser pego de surpresa pela vida e a vida nos levar a tomar atitudes que nós não queríamos tomar, mas porque nós não planejamos antes, agora nós somos vítimas dela, né? Sua produtividade e resultados dependem de um bom planejamento. Planejamento é governar e não é ser governado. Então, volto a repetir, se você não planeja, alguém vai tomar a decisão por você. Se você não tem um bom planejamento de vida, as circunstâncias da vida vão te levar a tomar umas decisões. Então, ter um planejamento é governar sobre a vida. E não ter um planejamento é ser governado pelas circunstâncias da vida. Vocês estão me acompanhando? Planejamento é governar e não ser governado. Com planejamento, você influencia. Com o improviso, você é influenciado. Você tomou uma atitude no improviso, você foi influenciado. O seu começo influencia a sua chegada. Então, depende muito da forma como você começa. Esses dias, numa mensagem, numa pregação, falando com alguns jovens, eu usei o exemplo da bússola. E se você pega a bússola e você erra 1 grau na direção que você gostaria de ir, lá no fim lá de quilômetros, você nunca vai estar no lugar onde você gostaria de estar. Não é assim? Vocês conhecem a bússola? Vocês conhecem aquele objeto que mostra o norte? Você mostra a direção, ela quer mostrar uma direção. Planejamento é como se fosse essa bússola. E se você erra 1 grau agora, talvez lá na frente vai custar caro o seu caminho de volta para onde você queria chegar. Então vale a pena planejar, é muito importante planejar. Nós estamos no começo do ano, e no começo do ano agora, todo mundo faz promessas, né? Já nem estamos no começo do ano, já quase final de fevereiro já, está acabando o ano. Mas se você tem planejado, você sabe que nossa, mês que vem eu tenho isso, no outro já está aí em abril chega meu filho e agora, e daí, nossa, já é meio do ano. Então, se você tem planejado, você sabe já que está acabando o ano, né? Mas nesse começo do ano você faz algumas promessas, você quer alcançar alguns objetivos, você coloca algumas coisas que você desejaria ter, e aí você precisa planejar para chegar lá. Então, o ser humano não existe para ser vítima ou dependente das circunstâncias à sua volta, mas para escrever a sua própria história. O ser humano foi feito para escrever a sua própria história. E precisamos entender que um bom planejamento é o que nos auxilia a deixar a melhor marca. É um bom planejamento que nos auxilia a deixar a melhor marca. Se você fizer tudo no improviso, dependendo das circunstâncias, tudo a vida te obrigando a fazer, talvez você esteja andando com a sua bússola na direção errada, e aí você não vai chegar aonde você queria chegar. Mas se você tem um bom planejamento, você não é vítima das circunstâncias, é você quem está governando e determinando aonde você quer chegar. Isso é muito importante a gente entender. Nós estamos em uma missão, a Bíblia fala disso, e a Bíblia ela fala um pouco de visão. A Bíblia ela fala que o nosso alvo final é visão. A visão ela fala do final.
Ela fala de onde você quer chegar, de onde você quer ir. É isso que determina a sua direção. E todo o planejamento da sua vida, então, se baseia para que você chegue lá onde você queria. Tem um versículo famoso sobre esse assunto na Bíblia, que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 3, que diz assim: Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Ou seja, a visão, o objetivo que você tem que ser algo claro, algo simples, algo fácil de compreender. Se você é muito, muito florido nas tuas falas, nos teus pensamentos, nas tuas frases, você nunca vai ter certeza de onde você quer chegar. São pessoas que, me permita usar o exemplo da igreja aqui, nós temos uma visão na igreja. Nós dizemos para todo mundo que nós queremos salvar vidas e formar líderes. Muito simples, muito bem escrito, fácil de entender, né? E a Bíblia fala sobre isso, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Você tem que ter uma visão clara também. Alguns autores dizem, tenha a sua visão em uma frase. Quem é você? Para onde você vai? Por que você existe? Tenha isso claro para você em uma frase. Isso vai te ajudar nas decisões que você tem que tomar na vida. Isso vai facilitar muito o que você tem para planejar. Então, tenha em uma frase. Quem é você? Por que você existe? Aonde você quer chegar? Tenha isso escrito em uma frase. E isso vai nortear a sua vida. Vai te ajudar a chegar lá onde você quer. Então, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. O versículo 3 diz... Pois a visão aguarda um tempo designado. Ou seja, você precisa ter tempo na visão. Ela fala do fim, ela fala onde você quer chegar. E visão não falha se você planejar corretamente. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. E ainda nos dá uma palavra de ânimo para que a gente saiba, né? Pode parecer que estamos construindo algo que nunca vai chegar, mas com certeza vai chegar. Tem um outro exemplo de pessoas que usamos para falar um pouco de planejamento e visão. Existiam 3 pedreiros e eles estavam participando da mesma construção. Enquanto um trabalhava ali, eles estavam todos assentando tijolos. Um homem veio e perguntou para o primeiro e perguntou assim: Ei, o que você está fazendo? E ele respondeu: Eu estou assentando tijolos. Essa é uma visão do que ele estava fazendo. Quando ele chegou para o segundo e perguntou: Ei, o que você está fazendo? O segundo respondeu: Estou construindo uma parede. Já era diferente a visão que ele tinha a respeito da tarefa que ele tinha. E quando ele perguntou para o último falou: Eu estou construindo uma catedral. Estou construindo um lugar onde pessoas virão para cultuar a Deus. Ele tinha noção, ele conhecia o que estava construindo, ele sabia o que estava construindo. Então ele tinha a visão clara. Quando você tiver uma visão clara, suas tarefas e o seu planejamento ficam mais simples e menos penosos. São mais gratificantes. Quando você sabe aonde você vai chegar, você sabe que aquilo ali vale a pena ser realizado. Por mais que seja uma tarefa difícil, por exemplo, assentar tijolos, mas você sabe que vai ser gratificante porque você está construindo uma catedral. Então saiba que as tarefas do dia a dia vão se tornar muito mais leves e muito mais fáceis de serem realizadas se você tiver na sua mente a sua visão, o porquê você está fazendo aquilo. Eu quero falar um pouco do porquê daqui a pouco, mas antes disso, vocês conhecem, se você estudou, né, administração ou você é bem organizado, eu quero falar bem rápido sobre os alvos SMART. Isso nos ajuda, né, é uma ferramenta que nos ajuda a planejar as nossas atividades, a planejar as nossas metas. Então, nós estamos de uma missão, nós temos uma visão a nosso respeito, nós queremos chegar em algum lugar e toda missão tem alvos e metas. E aí, se você estuda administração, com certeza você já falou ou já ouviu sobre isso, mas os alvos SMART, então, é uma forma inteligente de você planejar. SMART é inteligente, esperto, é uma forma inteligente de você organizar o seu planejamento, as suas metas de vida. E SMART, então, eu não sei o nome disso, mas é uma palavra que, cada letra significa uma palavra. Alguém sabe como chama isso? Oi? Isso, é um acrônimo.
Então, perfeito. Nós vamos trabalhar agora com esse acrônimo. Vai ficar muito mais bonita a palestra agora com essa palavra, acrônimo. Então, SMART. O S é de specific, ou seja, em português, eu vou traduzir agora todas as letras, mas em português, específico. Os seus alvos e as suas metas têm que ser específicos. Você tem que ter tão clara a visão que você sabe quais são os passos que você tem que tomar para chegar até lá. Alvos específicos. Por exemplo, você quer ser um professor de uma matéria de cálculo, né, de cálculo estrutural. Você quer ser professor de cálculo estrutural. A primeira coisa que você vai colocar como alvo é entrar para a faculdade, passar no vestibular. É o primeiro alvo, primeira meta sua. Então é específico, você sabe o que você tem que fazer para chegar lá. Segunda, terminar a faculdade. Entrar é fácil, sair dela que é difícil. Né? Eu me formei em engenharia florestal e vocês não têm noção do que é aquilo lá. Mas eu fiz em 5 anos, porque eu tinha metas, tinha planos, né? Tempo certinho. Então você coloca as metas específicas, você sabe aonde você quer chegar e o que você tem que fazer para chegar lá. Esse é um dos trabalhos mais demorados no seu planejamento. Porque às vezes você coloca algo que parece específico, mas não é. Não é necessário realizar, ou talvez teria uma outra forma de fazer. E aí sim você precisa pesquisar bastante nesse momento. Os seus alvos e metas, eles têm que ser mensuráveis. O M do SMART significa mensurável. Ou seja, você tem que saber medir aquilo. Porque não adianta você ter uma meta específica, mas você não sabe se você está alcançando ela ou não. Então, ela tem que ser mensurável. Eu vou terminar a faculdade, e eu preciso terminar a faculdade com o maior número de nota possível, 10. Ou seja, então eu quero terminar a faculdade com todas as matérias em 10, acima da média. Nunca pegar uma final, nunca. Aí você tem imensurável, você sabe que está realizando aquilo e você consegue medir aquilo. Ou você tem um outro projeto, você talvez é empresário, eu quero realizar tantas vendas, né? Esse ano eu quero um faturamento de tal valor. Você tem que saber mensurar isso. Eu quero chegar no final do ano vendendo, sei lá, 10 milhões de reais. Se você fosse inteligente, você dizia amém. Faturando 10 milhões de reais no final deste ano. E aí chega no primeiro mês, sei lá, vamos colocar 12 milhões para ficar fácil a conta. Mas chega no primeiro mês, você não faturou 1 milhão. Você sabe já que nos próximos meses você vai ter que faturar mais do que 1 milhão por mês para alcançar essa meta. Então ela se torna mensurável e você consegue avaliar o seu progresso. Então suas metas e seus alvos, eles têm que ser mensuráveis. Nós precisamos entender isso. Precisam ser atingíveis. Se o ano passado você teve um faturamento de 12 mil, não adianta você colocar para o próximo ano, para esse ano, um faturamento de 12 milhões. Né? Não é atingível, a sua estrutura não comporta isso, a sua estrutura não admite isso. Então você precisa ter a noção de onde você pode chegar. Se isso existe isso ou não, se você consegue atingir essa meta ou não. É possível terminar a faculdade de engenharia em 5 anos? É possível você passar em cálculo num semestre só, fazendo uma vez só? Não. Nunca vi ninguém que passa em cálculo em um semestre. Mas você passou, Guilherme? Então, Guilherme é um milagre da natureza. Mas tem que ser atingível, sabe? Você tem que saber que aquilo é possível. Você tem que alcançar aquilo. Você tem que saber que você vai conseguir alcançar aquilo. Ele tem que ser relevante. Não adianta colocar como metas e alvos coisas que não vão te levar até a sua visão. Então, eu quero ser um grande professor de cálculo estrutural, por isso eu vou fazer aulas de pintura. Não faz sentido. Não, sabe, você pode depois ter para fazer um hobby, alguma coisa, para voltar a cabeça ao normal, né, para relaxar, desestressar, mas nem sempre, então, ele tem que ser relevante para a sua visão, você precisa usar isso na sua visão.
E o mais importante, eu acho, nós lemos, o versículo falava sobre isso, é um tempo determinado. Você precisa ter tempo para suas metas e seus alvos. Eu vou terminar a minha faculdade, por exemplo, em 5 anos. Eu vou alcançar essas metas em 1 ano. Eu vou alcançar nesses 12 meses deste ano de 2019. Ou não, eu estou planejando para 10 anos. Sabe, a nossa geração quer tudo para ontem. E foi muito bom eu ter feito uma faculdade de engenharia florestal, porque eu aprendi a calcular tudo para daqui 20 anos. Uma árvore, para ficar boa, para a gente cortar, demora 20 anos, 15 anos. Então, eu aprendi que planejamento não deve ser feito para o instantâneo só, sabe? Eu quero para ontem, tem que ser agora. Não, mas com o planejamento você pode construir o futuro que você quiser. Você pode construir aonde você quer chegar, com um bom planejamento. Há 6 anos atrás, eu e minha esposa, a gente sentou e escreveu o planejamento dos próximos 10 anos. E todo ano a gente reavalia, dá uma olhada e tem vivido aquilo que a gente planejou. Algumas coisas a gente pode reavaliar e alterar, porque já não pensamos mais igual, já não queremos mais o que talvez queríamos há 5 anos atrás. Não tenha medo de reavaliar, não tenha medo, de ver se essas metas são importantes ou não mesmo, se elas eram relevantes. Muitas vezes você coloca metas que não eram relevantes. Não tenha medo de reavaliar. Mas, então, todos os anos nós fazemos assim. E é impressionante como isso funciona. Porque os próprios filhos, nós calculamos, ok, depois de 4 anos de casado, vamos engravidar, vamos tentar ter um filho, 5 anos ele nasce. E até os filhos foram acontecendo nas datas e dias que a gente colocou lá. Então é impressionante como você pode planejar e você pode se organizar para isso. Por exemplo, todos os anos eu e a Luísa a gente tenta fazer 2 viagens internacionais. A gente junta o dinheiro e tal. Mas nos anos em que a gente planejou ter filho, a gente tirou uma das viagens internacionais. Por quê? Porque você vai ter uma despesa maior quando o bebê nascer. Você vai ter que montar o quarto do bebê. Você vai ter que fazer algumas coisas que aquele valor eu não conseguiria levantar mais do que aquele valor para ter o filho e para fazer as 2 viagens. Então eu substituo. É um planejamento. Você consegue fazer isso também. Faz parte de nós. É muito importante. Então, ter um tempo determinado e reavaliação. Os alvos SMART não falam sobre isso, mas eu acho que uma das coisas muito importantes para o seu planejamento é a reavaliação das metas e alvos que você colocou. Então, você pode sempre olhar e ver se aquilo realmente era relevante para a visão ou não. Relevante para onde você queria chegar ou não. E muito importante para mim, também no planejamento, é nós entendermos o porquê estamos fazendo. Quando eu falo de visão, estou falando do porquê. Quando você entende aonde você quer chegar, é isso que determina o seu porquê de fazer as coisas. O seu porquê de ter decidido por tal coisa, o teu porquê de ter feito tal coisa, o teu porquê de ter tal tarefa, o teu porquê de acordar, talvez, 5 horas da manhã, enquanto todo mundo está acordando às 10 da manhã, e você está fazendo algo diferente, é porque você tem um porquê. É muito importante entender isso. O mais importante é o porquê. O porquê faz você aplainar qualquer caminho. Sabe, pode ser a dificuldade que for, a muralha que for, o objeto que for, aparecer na sua frente para atrasar você de chegar aonde você quer, o porquê faz você enfrentar qualquer dificuldade. Sabe, você sabe o porquê você está acordando hoje às 5 da manhã e indo dormir às 2 da manhã. Você sabe. Sabe, o tempo não se torna um problema para você. Você sempre dá um jeito de acontecer, porque você entende o porquê. O desgaste, a sua vontade, o seu conforto, essas coisas que às vezes tentam atrapalhar você, você consegue superar isso. Você aplana qualquer caminho se você tiver um bom porquê. E o melhor porquê sempre se encontra no servir as pessoas. Se você tiver um porquê voltado para você, você negocia. Se você tiver um porquê voltado para as pessoas, você sempre quer cumprir aquilo. Jesus Cristo, quando veio para a terra, ele disse assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Se você tiver um produto para que você fique rico,
Talvez você desista depois de um tempo, mas se você tiver um produto para trazer solução na vida das pessoas, aí você nunca vai desistir dele. Você sempre vai batalhar por ele. É diferente, é mais nobre. O porquê mais forte que existe é servir as pessoas. Jesus disse: eu não vim para servir, mas eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Com essa mentalidade, é importante entendermos que Jesus não desistiu nem olhando para a cruz. Ele sabia que ele teria que morrer, mas ele sabia o porquê ele teria que morrer. E ele não desistiu por causa disso. Sabe, nós precisamos entender, João 3,16 diz o porquê Jesus veio à Terra. Jesus veio à Terra, Jesus tinha uma missão. Vamos aprender um pouco sobre planejamento com Deus e Jesus. Então eles tinham um porquê. Porque Deus tanto amou o mundo. Ou seja, Deus ele tem um amor tão grande por mim, por você, por toda a humanidade, que ele tomou uma decisão. Que ele planejou, teve todo um planejamento em cima da humanidade. Então, o porquê de Deus é o amor incondicional dele por mim e por você. Deus tem um porquê. Todos nós precisamos de um porquê. Todos nós precisamos de uma visão. A visão de Deus era ver o homem restabelecido, em paz com Deus. Muitas pessoas não têm paz com Deus. Mas Deus queria que todos pudessem ter paz com Ele. O amor dele fazia com que Ele quisesse que todos tivessem paz com Ele. Então, porque Deus tanto amou o mundo, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Mateus, capítulo 26, versículo 39, Jesus fala um pouco mais, do como Ele iria morrer. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, então, ele sabia que ele teria que morrer, ele sabia o porquê, e ele sabia que ele teria que ir para a cruz por amor a mim e a você. Esse era um dos obstáculos que estava na vida dele. Era algo que ele teria que passar para cumprir a visão dele. Era algo que ele teria que fazer para cumprir a visão dele. E ele olha para aquilo, mas ele fala assim: Deus, a minha vontade, o meu conforto, a minha zona de conforto diz, se possível, eu não queria ter que fazer isso. Mas porque nós temos um porquê, porque nós amamos o mundo, que seja feita a sua vontade. Ou seja, enfrentamos qualquer coisa quando nós temos um porquê claro. Nós fazemos até aquilo que nos tira da zona de conforto quando temos um porquê claro. Jesus tinha. O porquê fazia ele colocar a vontade dele de lado. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender então que no planejamento de Deus, ele tinha um porquê. Ele nos ama. E o como fazer isso talvez fosse algo doloroso, penoso. Mas ele deixava a vontade dele de lado para que o porquê se cumprisse. O porquê se cumprisse. O problema era bem claro. Em Romanos 3:23, nós encontramos qual era o problema que Jesus veio resolver. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Para você que chegou agora, eu sei que essas palavras são bem crentes, destituídos da glória de Deus. Para eu traduzir para uma forma bem fácil pois todos erraram, estavam longe de Deus. Para a gente entender de uma forma bem clara, todos erraram, estavam longe de Deus. Deus é um ser santo e aqueles que erram não poderiam estar com Ele. Ou seja, nós precisamos de uma solução, nos tornar santos também. A maneira que poderíamos voltar à presença de Deus era nos tornando santos. E Ele oferece essa solução. Olha o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Ele ofereceu para nós uma solução em Cristo Jesus. Ele ofereceu para nós uma solução em Cristo Jesus. Nós temos um como em João 3,14. Como Ele resolveu isso? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus Cristo estava falando que Ele seria um dia crucificado, para que nós pudéssemos voltar à presença de Deus, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus novamente. Isso tudo estava planejado. Jesus estava falando sobre isso antes dele ter morrido. Ele não contou depois: é que eu morri na cruz um dia. Ele estava falando: não,
eu morrerei na cruz. Ou seja, no planejamento de Deus, a morte de Jesus estava agendada. Eles fizeram isso tudo calculado, não foram pegos do improviso. Eles estavam fazendo o que tinham que fazer. E o resultado em 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Ou seja, eu e você não precisamos mais sofrer por causa dos pecados. Eu e você não precisamos mais sofrer por causa dos erros. O justo pelos injustos. Deus fez uma troca. Ele trocou uma pessoa justa por aqueles que estavam errados, injustos. O justo entregou a sua vida por amor pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ou seja, Jesus Cristo se entregou para que nós pudéssemos voltar para Deus. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Ele morreu na morte de cruz, entregou o seu corpo, derramou o seu sangue por mim e por você, porque Ele planejou isso, porque Ele tinha amor por mim e por você. Ele nos ama e por isso Ele planejou essas coisas. Assim Deus pensava, assim Deus pensa, e Ele teve um resultado surpreendente. Sabe, o problema era o homem longe de Deus. Deus não queria o homem longe dele. Esse era o problema. O homem se afastou de Deus. A causa do problema, o pecado. Quem nos afastou de Deus foi o pecado. E não o nosso pecado, mas o pecado de um homem chamado Adão, o primeiro da nossa espécie. Ele errou e você tinha que pagar pelo erro dele. Você acha isso justo? Alguém errar e você ter que pagar pelo erro de outra pessoa? Não acho justo. E Deus também não achava. Por isso Deus mandou Jesus, o justo, para morrer pelos injustos. Jesus assumiu o meu lugar, assumiu o seu lugar. A solução era pagar pelos nossos pecados. Essa era a solução. Como poderíamos pagar? Morrendo através de um sacrifício. Essa era a forma de voltarmos à presença de Deus. A estratégia: um santo morrer pelos pecadores, o justo morrer pelos injustos. Isso tudo é o planejamento de Deus. Vocês estão me acompanhando? Quem faria isso? Jesus Cristo. Qual foi a consequência, uma das consequências? A ressurreição de Jesus Cristo. E qual foi o resultado final do planejamento de Deus? O homem poder escolher se quer uma vida com Deus ou não. Antes nós não tínhamos escolhas, éramos obrigados a ficar longe de Deus. Mas depois do planejamento perfeito de Deus, Ele nos deu uma escolha, se queremos ou não estar perto dEle, se queremos ou não estar com Ele. Deus então, Ele tinha alvos smart com relação à sua visão, né? Ele tinha uma visão, o porquê dele, Ele amou todo mundo, mas Ele tinha as respostas perfeitas e o planejamento perfeito para que isso se cumprisse. Eu gostaria de pedir que você se colocasse de pé, por gentileza. Eu quero dizer que, porque Deus pensava em você, Ele planejou tudo isso. Porque Deus ama você, Ele planejou tudo isso. Porque Deus se importa com você, Ele planejou tudo isso. É muito simples de entender. Eu espero que essa palestra esteja abençoando você esteja aprendendo com essa palestra. Mas porque Ele pensava em você, Ele pagou pelos nossos pecados. A solução era pagar pelos pecados. Porque Ele queria que você estivesse perto de Deus. Porque Ele queria que você estivesse perto dEle. E hoje é uma escolha nossa, voltar ou não à presença de Deus. Hoje somos nós que decidimos. Ele planejou, mas Ele jamais interferiu nas suas decisões. Ele planejou, mas jamais te obrigou a qualquer coisa. Esse é o planejamento de Deus, esse é o amor de Deus por você. Eu vou fazer tudo o que é possível e da melhor forma possível para eles. Mas quem decide se quer ou não, são eles. Esse foi o planejamento de Deus. Ele fez para que Ele jamais interferiu na sua escolha, mas hoje é uma escolha nossa. Por isso eu quero perguntar, existe alguém aqui no nosso meio hoje que quer
aceitar o planejamento de Deus, que quer aceitar o amor de Deus, que quer receber esse amor de Deus na sua vida, eu queria fazer uma oração com você que deseja. É uma oração onde nós recebemos a Deus, é uma oração onde nós recebemos aquilo que Jesus fez por nós. Sabe, não tem forma mais simples de explicar o que eu estou falando aqui. Você quer voltar para Deus? Essa é a pergunta. Tudo que Ele fez foi para que você pudesse escolher hoje. E eu estou te dando a oportunidade de escolher. Você quer escolher voltar para a presença de Deus? Se você quer fazer uma oração comigo, uma oração para uma nova vida, uma oração para aceitar Jesus Cristo, uma oração para que você tenha uma vida de paz, de alegria, uma vida em comunhão com Deus, você pode fazer só um sinal assim com a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém hoje que gostaria de fazer essa oração comigo, falando, ei, eu quero me aproximar de Deus? Existe alguém? Basta fazer um sinal com a sua mão. Aceitar o que Deus fez por você? Se vocês todos puderem baixar suas cabeças então e repetir essas palavras comigo, diga assim, Pai Celestial, muito obrigado por Jesus Cristo, que veio em carne, morreu na cruz, me perdoou de todos os meus pecados. Eu quero dizer que eu aceito o seu perdão, eu recebo o seu perdão, eu libero perdão a todos aqueles que um dia me ofenderam. Espírito Santo, entra na minha vida, toca a minha vida, seja o meu guia, seja o meu consolador, porque hoje eu sei que eu sou salvo, que eu estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Existe alguém que fez uma oração como essa pela primeira vez? Você poderia levantar a sua mão? Se você nunca tinha feito uma oração dessas, você poderia levantar a sua mão falando, ei, hoje foi a primeira vez que eu fiz algo assim. Existe alguém? Aqui, Deus abençoe você. Eles vão dar um cartãozinho para você poder retirar uma surpresa no final, tá bom? Existe mais alguém que fez essa oração, uma oração desse tipo pela primeira vez hoje? Não? Tudo que a gente quer é dar um presente para você no final, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que o que foi falado aqui possa abençoar a sua vida, possa ter edificado você, você possa usar, mais dessas informações para o seu ano, para o seu dia a dia. E se você precisar de qualquer coisa, venha falar com a gente está aqui para servir você. Eu queria agradecer, então, a sua atenção. Amém. Obrigado. Queria agradecer o Rômulo. A gente teve que mudar um pouquinho o roteiro, porque 8h30 ele tem outra palestra para dar. Então, a gente deu uma invertida. O Rômulo falou um negócio interessante, que está escrito aqui em Mateus 26:39. Este momento ele acontece quando Jesus ele está no jardim do Getsemane. E ele é condenado em Jerusalém a ser crucificado. Porém, ele é crucificado fora de Jerusalém, no Monte Sinai. Se ele é condenado num lugar, por que ele é crucificado em outro? Jerusalém era rodeado por muros. Se ele fosse crucificado dentro de Jerusalém, a salvação ficaria em Jerusalém. Por isso, ele foi crucificado fora de Jerusalém, para que essa salvação atingisse a sua vida. Amém? Tenho certeza que isso foi muito edificante para todos nós. Eu queria ter falado isso no começo, mas por causa da correria não falei. Nós somos o Prosperity in Business Jovens. Nós somos um grupo de empreendedores, um grupo de jovens. Nós nos reunimos toda primeira e quinta-feira do mês, às 7 horas, neste local. Vocês são todos bem-vindos. Nossas palestras são sempre nesta linha, pensamentos, ferramentas técnicas, pessoais, para crescimento pessoal. E eu queria só dar 2 avisos. A nossa próxima palestra é dia 28/2, às 7 horas. O nosso tema é do 0 ao 1 milhão, abrindo uma empresa.
Quem vai trazer essa palestra é o Diego Busato. Ele é um empreendedor, ele tem uma empresa, uma fábrica. Eles fazem hardware, entre outras coisas. 7 anos de empresa, uma ascensão incrível. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. E eu tenho outro aviso, que no dia 27/2, assim como nós temos este café todas nas quintas-feiras, às 7 da noite, nós temos este outro café às 7h30 da manhã, todas as quartas-feiras. Vocês são bem-vindos, sintam-se em casa. E só para encerrar, eu queria saber quem está nos visitando pela primeira vez. Se puder levantar a mão, nós vamos entregar um cartão desse para você. Nós só queremos os seus dados, para nós podermos sempre enviar os convites dos nossos eventos. Ali atrás tem uma mesa, você vai ali, é só preencher, e você também vai ganhar um brinde, uma lembrança nossa. E é isso, eu queria agradecer a presença de todos. Deus abençoe vocês e uma boa noite.